Estamos falando do SEDECA-RJ no dia 4 de março de 2024. Eu sou Diane Ara. Eu sou Daniel Nascimento. E nós estamos apresentando o podcast De Olho nos Direitos. Uma parceria feita pelo SEDECA-RJ através do projeto De Olho nos Direitos, com parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal. Hoje o tema é um pouco pesado, é sobre orfandade antes, durante e pós a pandemia. E a gente trouxe o Jorge para nos ajudar a desenvolver sobre esse tema e ter um fácil entendimento. Gostaria que você se apresentasse para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo aqui o podcast. Quero agradecer ao projeto pelo convite. Eu me chamo Jorge Eduardo, sou advogado e mestrando em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que é um programa de mestrado que tem como área de concentração Direito e Políticas Públicas. Lá nós estudamos a relação do direito e das políticas públicas sobre a ótica de alguns eixos, direitos humanos e políticas públicas, que é a linha que eu estou vinculado, a Agenda 2030, né? Sobre questão de sustentabilidade, instituições, dentre outras coisas. Eu tenho como a minha trajetória de pesquisa na infância, ela vem desde a graduação. Na graduação, eu fiz meu TCC e fui bolsista de iniciação científica pesquisando infância, pesquisando acolhimento familiar. E fui muito influenciado a entrar nessa questão da pesquisa da infância, né? E trabalhar com infância e adolescência por conta da minha irmã, que é assistente social, e vendo ela trabalhando ali, as discussões dela. Minha mãe é psicóloga, ela também trabalha na assistência. E por conta do nosso pai. O meu pai, ele foi um acolhido da antiga Funabem. Os 4 irmãos dele, no período da ditadura militar, eles perderam... meu pai foi um órfão de mãe, um órfão de pai alcoólatra. E tanto meu pai quanto os irmãos deles acabaram sendo internos na antiga Funabem, né? Que no período anterior ao ECA, você não tinha uma distinção na Funabem de quem eram crianças em acolhimento institucional, quem eram adolescentes que estavam ali em medida de cumprimento de medida socioeducativa, né? Então, era a antiga Funabem, né? A antiga masmorra, né? Graças a Deus acabou. Meu pai foi criado em todo esse contexto e isso influenciou muito a minha irmã a ser assistente social e a mim, dentro do direito, estudar a infância e a adolescência, que até durante a graduação as pessoas me chamavam de maluco. Jorge, por que você não vai trabalhar com direito empresarial, direito tributário, direito penal? Direito penal, principalmente, é o que a galera mais curte assim, de estudar e trabalhar durante a graduação e o pós, né? E eu acabei me envolvendo com essa questão dos direitos da criança, os direitos humanos e tal. E aí, tô nessa. Eu hoje tô concluindo o meu mestrado, né? Estudando a temática da orfandade. Só a título de curiosidade, a minha dissertação vai ser apenas a 3ª dissertação no Brasil que fala sobre orfandade. Caramba! Outras 2 são uma da UNB na área da psicologia e a outra do serviço social. Então é um tema que, embora seja muito importante e devesse ter uma maior atenção da sociedade como um todo, e o trabalho que o podcast aqui está fazendo de estar trazendo essa discussão para a sociedade, está fomentando o debate, é muito importante porque a orfandade decorrente da Covid, ela vai ser um fenômeno que ela vai estar dando consequências a essas crianças e adolescentes pelos próximos anos. A Covid, como um todo, né, ela tem impactos que estão sendo vivenciados por todos nós até hoje, principalmente na questão de saúde mental, crianças e adolescentes que agora vieram a estar recuperando o calendário vacinal de maneira regular, crianças e adolescentes que desenvolveram problemas de aprendizagem e agora elas estão voltando para a escola com uma defasagem muito grande. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, estar conversando
com vocês sobre isso. A gente que agradece por estar aqui. É muito importante. O seu trabalho, no geral, né? O terceiro a se fazer. Muito complicado imaginar isso dentro da academia. E eu me pergunto como é que está sendo a sua experiência com a orfandade nessa pesquisa que você está fazendo lá dentro, sabe? Como que está sendo? Com quais casos e como você se depara com eles? Bom, Onde você guia a sua pesquisa? Entendi. Quando eu ingressei no mestrado, eu tinha ingressado com outro projeto. Eu não ia estudar orfandade. Eu ia estudar acolhimento institucional e familiar. E durante a graduação, fui convidado pela minha professora para participar de um projeto de extensão que era o painel da Covid nas comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi uma pesquisa feita pela Unirio e por uma ONG, a ONG Solaris, que fomentou essa pesquisa, né, em que 4 comunidades no estado do Rio de Janeiro, sendo 3 da capital e uma de São Gonçalo, elas foram monitoradas e foram levantados dados sobre como que a Covid impactou a vida dessas pessoas. E aí, dentro desse projeto de pesquisa, a gente tinha áreas de trabalho, como os impactos da Covid para grupos vulneráveis. E aí, dentro dos grupos vulneráveis, a gente tinha as mulheres, os idosos, as crianças e adolescentes. E acabou quando a minha professora me convidou para participar desse projeto, ela sabia que eu gostava da área da infância, ela me colocou para trabalhar com a infância e a questão dos direitos idosos. E aí nós estudamos, fizemos artigos, no final do projeto foi elaborado uma coletânea, né, um livro, em que uma parte desse livro era dedicada à questão de dados, um questionário para saber como que a Covid afetou essa comunidade e as pessoas que moram lá, inclusive os entrevistadores eram pessoas da própria comunidade mesmo, isso era muito bacana, que eram uma ligação da academia com a sociedade. Os entrevistadores foram capacitados pela galera da faculdade, que o projeto envolvia toda uma equipe multidisciplinar, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos e a galera da pesquisa da Unirio, que aí tinha eu de mestrado, tinham alunos de graduação, professores do direito, da ciência política, da administração pública. Então foi um projeto muito, muito bacana e muito rico. E que trouxe em mim o interesse em estudar a orfandade. Aí eu mudei meu projeto, tive que passar por tudo isso. E foi engraçado que eu mudei isso tudo no meio da qualificação. A qualificação ela é um período do mestrado, que quando você está na metade do mestrado, você tem que apresentar para uma banca, que é a banca que vai estar na minha defesa, o que você fez. E você tem que, no mínimo, escrever um capítulo e falar, eu quero estudar sobre isso, sobre aquilo e tal. E como eu mudei tudo, e muito próximo até, foi engraçado, a banca falou assim, Jorge, mas vai fazer isso? Eu falei, me interessou muito pelo tema, e quando eu descobri que, no momento da minha qualificação, que era ano passado, ainda não tinha nenhuma dissertação. E aí, depois, quando eu fui pesquisar novamente para ver, que eu descobri que teve essas 2 dissertações, né, de outras áreas, que é da serviço social e da psicologia, a minha vai ser a primeira no direito. Eu falei, cara, é um tema muito importante e a gente tem que trazer para discussão. Dentro da política pública tem uma coisa que chama-se ciclo de políticas públicas, que é um ciclo que ele vai demonstrando como que aquela política pública nasce e até ela findar, até ela acabar. E dentre as etapas do ciclo de políticas públicas, a gente tem a agenda, que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo, é trazer a discussão. E aí quem que trabalha na agenda? Não é só o congressista, é a sociedade, é o terceiro setor. E aí o que vocês estão fazendo aqui vai estar influenciando isso. Na minha dissertação, eu fiz um levantamento de projetos de lei na Alerj, na Câmara dos Deputados e no Senado, de políticas públicas específicas para os órfãos da Covid. E até o momento a gente não tem nada e eu acho que ainda falta muito a discussão trazer essa pauta, porque a pandemia ela acabou formalmente, né?
mas os impactos delas vão prosseguir. E a criança e adolescente, que é prioridade absoluta, e essas crianças e adolescentes que são hipervulneráveis, que são os órfãos da Covid, eles ainda estão sendo invisíveis frente à sociedade e ao Estado. Nossa, me deixou muito reflexiva, porque, sim, quando a gente começou a pesquisar, nós percebemos que pouquíssimas leis, ou se não nenhuma, para orfandade, somente a lei dos projeto de lei dos órfãos do feminicídio. Isso me deixou bem abismada. Eu acho que essa é a palavra. Eu estava tentando buscar aqui. E não só referente a isso, mas também existe algum planejamento para a lei orçamentária desses órfãos da Covid-19? Olha, hoje, como eu falei, né, a gente tem projetos de lei que discutem a matéria. Os órfãos em si, por ser uma questão da infância, dentro do planejamento de lei orçamentária, estão inseridos dentro da assistência. Então, você tem, especificamente para a questão da orfandade, a gente já teve aqui no Rio a experiência de um auxílio financeiro emergencial para órfãos da Covid e órfãos de tragédias naturais, de desastres naturais aqui no Rio de Janeiro, que foi um projeto de lei que foi aprovado e alterou o Supera, o Supera aqui no Rio de Janeiro foi um programa de reestruturação do Estado durante e pós-pandemia, e que se encerrou em 31 de dezembro de 2023, e com isso se encerrou tudo aquilo que o Supera trazia. E dentre as coisas que o Supera trazia esse auxílio financeiro para essas crianças, adolescentes, órfãos da Covid ou de desastres naturais. Hoje, de discussão legislativa, o que a gente tem, tanto na Câmara, no Senado, são discussões, em sua maioria, referentes a um auxílio financeiro, seja ele em diferentes formas de denominação, uns chamam de auxílio, pensão especial, indenização também tem um nome, mas a maioria é para uma garantia de uma questão pecuniária. E temos alguns outros projetos muito interessantes que trazem ou a instituição de um fundo nacional específico para os órfãos da Covid, que está em discussão do Senado Federal, e também tem alguns projetos mais voltados para a área de atenção psicossocial, inclusive com a instituição de um plano nacional de cuidado para esses órfãos da Covid, né? E também do feminicídio, que foi uma lei recente, foi aprovada esse ano. Sim. E que também é muito importante. Até parando para pensar sobre essa questão que você trouxe sobre só 3 pesquisas serem feitas dentro da academia em diversas áreas diferentes, né? E agora esse é o primeiro de Direito no Rio. Dentro da sua pesquisa, você vê que há um plano nacional que bote essas orfandades como prioridade, levando em conta que as crianças são uma prioridade. Ainda mais depois de um sofrimento, né? Porque a orfandade é criada através de uma série de violações de direitos. E pensando em priorizar essas crianças, há alguma coisa que vem acima do próprio Estado e parte do governo, em que ter um apoio necessário para essas instituições de acolhimento? Olha, como você falou, pesquisa, não é terceira no Rio, é terceira no Brasil. No Brasil? Só existem 3 pesquisas hoje, contando com a minha, quando eu acabar. Sim. Não é no Rio, é no Brasil. Referente à orfandade. E a gente não tem ainda nenhum plano nacional discutido. Discutido, acredito que está sendo discutido, mas implementado. Mas tem esses projetos de lei, e um deles é um plano nacional de cuidados para crianças e adolescentes órfãos da Covid, né? E que ainda está muito na discussão. E quando eu comecei a fazer o levantamento de projetos de lei, uma coisa que me deixou curioso foi que boa parte dos projetos de lei, principalmente lá em âmbito federal, eles só começaram em 2021. A pandemia começou em 2020, ficou aquele tempo todo, 2020, e 2021 foi começar a ter uma discussão referente a isso, né? E aí, em questão de dados, só para eu trazer para vocês hoje, uma das coisas que eu trato na minha dissertação é um problema que a gente não tem
um dado real de quantas crianças e adolescentes são órfãos da Covid no Brasil. A gente tem algumas estimativas de pesquisas, uma delas da Fiocruz, que estima no intervalo entre 2010 e 2021 que existam 40 mil crianças e adolescentes órfãos da Covid. A gente tem uma outra pesquisa que Da Covid, é só da Covid. Associação Nacional dos Registradores de Pessoa Natural, que é específico de primeira infância, que na primeira infância seriam 12 mil órfãos da Covid, e desses 12 mil, 25% são de crianças com menos de 1 ano. E a gente tem um outro estudo que esse traz um quantitativo ainda maior, que é um estudo internacional, que é da Imperial College of London, que é uma universidade inglesa, que ela pegou o Brasil, pegou o México, pegou a Índia, e coloca o Brasil como, salvo engano, o 3º ou 4º maior país com quantitativo de órfãos da Covid no mundo. E aí, com o espaço de tempo dessa pesquisa foi 2020, 2021, em que teria uma estimativa de 200 mil órfãos da Covid, e a nível mundial, mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes no mundo órfãos decorrente da Covid-19. Muito complicado. Ainda mais que pega que é um tema que é invisibilizado constantemente e com números tão alarmantes ainda prossegue isso, né? Eu fico pensando muito em uma questão, né, que se existe quando essas crianças são... Falando um pouco até do seu pai, né, que teve no sistema, em pensar que como é um ciclo de violência recorrente, muitas das vezes perdem o pai por uma violência, ou às vezes pelo Covid, né, nesse caso, e acaba permanecendo no sistema, né? E o sistema não prepara para a saída. Exato, não se prepara. Porque o sistema acolhe, e aí logo depois tem que sair, e aí como é que funciona esse processo? O que acontece deu 18 anos, é pé na bunda. Sério, assim, tipo, nenhuma não preparação? Tem Depende. Alguns municípios você tem uma maior preparação para inserir aquele adolescente que está virando um adulto, né? Num ensino profissionalizante, mas... e aí uma experiência minha que eu trabalhei também já na assistência no acolhimento. Muitas das crianças e adolescentes que estão inseridas no acolhimento institucional têm um atraso educacional muito grande. Então, são poucos os que, com 18 anos, estão concluindo o ensino médio. Quando eu estava trabalhei em São Gonçalo, na Secretaria de Assistência Social, teve um caso lá de uma menina que ela estava... Já ia fazer 18 anos, ela estava certinha, e ela queria fazer faculdade de Direito, inclusive, e foi uma batalha que conseguiram uma bolsa para ela numa universidade particular lá de São Gonçalo, e aí foi uma dentre, sei lá, muitas outras. Não dá pra imaginar os números. Não porque... tem como de forma alguma. Bom, eu fiquei... Nossa, é muito jovem. A gente sempre fica se perguntando, foi uma questão que foi levantada aqui, se havia algum projeto de ressocialização. E depois de ouvir isso, eu tenho certeza de que é bem mais negativo do que a gente tinha imaginado. Mas como funciona também a entrada desses jovens nessas instituições? Porque a Covid aconteceu de uma forma um tanto inesperada e todo mundo ficou muito perdido. Mas como funcionou durante a Covid a entrada dessas crianças, adolescentes dentro dessas instituições? Entendi. Vamos lá. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que uma criança ou adolescente esteja em uma situação de vulnerabilidade social, ela vai ingressar, vai receber uma medida de proteção. O acolhimento institucional, que é um antigo abrigo, né? Ela é uma medida de proteção, é proteger aquela criança ou adolescente. Tem a medida de acolhimento institucional e a medida de acolhimento familiar, que é a família acolhedora. A família acolhedora é uma outra uma outra medida de proteção que a criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade recebe, que o ECA também coloca como prioridade. Você pode explicar um pouquinho mais sobre o que é uma família acolhedora? Vamos lá. Família acolhedora é uma política pública de acolhimento familiar em que famílias elas se cadastram, participam. Aqui no Rio de Janeiro, o município do Rio tem o programa Família Acolhedora, município de São Gonçalo, Niterói. Dentre os 81 municípios do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 15 ou 20 municípios que têm família acolhedora. É baixo. Porque o ECA prevê que, ao invés de ser prioritariamente, você vai inserir aquela criança numa família acolhedora, e se não tiver, você vai inserir ela no acolhimento institucional. Inclusive, recentemente,
mês passado, o CNJ instituiu uma resolução, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, para que ampliasse esse número em 25% até 2030, se não me engano. Então temos um desafio aí que pela ampliasse o número de programas de acolhimento familiar. A família acolhedora funciona assim, da seguinte forma: um município que tem a família, o programa, ele escolhe famílias que querem participar, né, se elege, elas são cadastradas, são equipadas, instruídas, né, e elas recebem uma criança ou adolescente na sua casa por um período e aí geralmente é 3 meses, a medida de acolhimento é 3 meses, você vai renovando, para que aquela criança ela esteja inserida num ambiente familiar. O que a Constituição e o ECA diz? Que o direito à convivência familiar e comunitária é um direito fundamental que toda criança e adolescente tem que ter. Dentro do acolhimento institucional, ela não está inserida num ambiente familiar, ela está inserida num ambiente de acolhimento ali que, por mais que tenha todo o esforço daquela equipe técnica que está ali em dar uma cara de família para aquele ambiente, não é. Como que surgiu a medida de acolhimento familiar? Foi porque se percebeu que uma criança que cresce num ambiente familiar é diferente de uma criança que cresce em abrigo. Meu próprio pai é esse exemplo. Ele tem muita dificuldade em demonstrar sentimentos, ele tem muitos traumas. Todo um fator emocional. De coisas que era da época do acolhimento dele, vícios, entre aspas, por exemplo. Ele acordava todo dia, tal horário, você tinha que estar perfilado, tá para tomar café aquele tal horário. E aí, quando eu era pequeno, eu lembro muito disso. Se você dormisse depois de 8 horas, ele reclamava muito, meio que penalizava, porque ele falava que era horário de quem não quer nada com a vida, de que você não quer aproveitar. Então você tinha que ter todo aquele ritual de acordar, de escovar o dente, tomar banho, tá na mesa de café, tomar café e acabar e fazer outras coisas. Padroniza, né? Cria um sistema ali dentro do desenvolvimento da criança, do adolescente. Sim, porque num ambiente institucional funciona mais ou menos assim. E aí a família acolhedora, ela vem para acabar um pouco com isso, e aquela criança, adolescente, ele... durante aquele período que está sendo discutido, que a criança e adolescente ela vai para o abrigo ou para a família acolhedora por uma decisão judicial. Retirou ela daquela família, e aí aquela situação de vulnerabilidade pode ser a destituição da guarda dos pais por um motivo de envolvimento com drogas, alcoolismo, ou no caso da situação específica da orfandade, aí quando ela é órfã bilateral, de pai ou mãe. Que a gente pode ter uma orfandade unilateral, quando você perde só um pai ou mãe, ou outros consideram também uma figura de cuidado, que pode ser um avô, porque tem muitas famílias que têm ali o avô como responsável pelaquela família, que cuida, uma tia, um padrinho. São várias formas de família, né? Exatamente, a Constituição... Mas a gente entende que a família tradicional brasileira normalmente é a mãe e o filho, né? A família... real tradicional, né? A real tradicional. Monoparental chefiada por mulher, hoje, segundo o IBGE, é a maior porcentagem no Brasil. Não a família pai e mãe tradicional, mas até porque tanto a Constituição como até o Supremo Tribunal Federal, ele reconhecem o princípio da pluralidade familiar. São os diferentes tipos de família. Seja família monoparental, chefiada por mulher, ou pai e mãe, famílias múltiplas. Hoje já está se discutindo a família multiespécie, que é a inserção também dos animais, dos pets. Ah, sério? Sim, tá tendo discussão agora da mudança do Código Civil. Eles querem incluir no Código Civil o conceito de família multiespécie, que é a família também dentro dos animais. Com os animais, que participam dos animais. Importante. Exato. Me perdi um pouquinho, mas eu queria perguntar muito sobre essa questão dessa criança durante esse acolhimento institucional, e muitas das vezes como é a estrutura desses acolhimentos, né? Em relação a também que você falou de, tipo, não tem um preparo específico lá dentro, porque se entende, aqui eu tô indagando várias coisas,
dá-se entender que ali é só uma casa onde eles ficam e depois eles tem uma hora para entrar, para sair e transitam pela cidade, mas não dá um suporte de, por exemplo, ajudar a se inscrever numa escola ou ajudar a perfeccionalizar, tipo, profissionalizar essas crianças, inserir em outros lugares antes de recolher, né? Porque é uma criança que chega com esse rombo, né? Esse flagelo gigante no acolhimento dela. E ali ela se estrutura durante uma época, tem esse acolhimento de novo, e de novo vai ser abandonada. Não funciona. Vou explicar como é que funciona. O SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele funciona em rede. Então é tudo interligado. É assistência, educação, saúde, segurança pública também, meio ambiente. Quando eu trabalhei na assistência, você tinha aquelas crianças e adolescentes que estavam ali em situação de acolhimento, elas têm que estar matriculadas numa escola, são acompanhadas saúde, dentista, e aí você faz esse trabalho conjunto entre as secretarias ali. Não é uma coisa jogada assim, coloca aquela criança ali naquela instituição de acolhimento e acabou. Até porque existem municípios que recebem criança de outros municípios. Não geralmente é criança daquele território ali, mas pode acontecer de uma criança vir de outro município para estar inserido naquele acolhimento ali. Mas tem esse trabalho, mas muitas das vezes, pelo menos na prática que eu vivenciei, são crianças adolescentes, né, que estão com um problema de defasagem educacional, muitas não têm perspectiva de futuro mesmo, de um dia ser melhor, porque se você é uma criança, se você é um adolescente do sexo masculino, negro, dificilmente você vai ser adotado. A menina, uma mulher também, uma menina também, mas adolescentes e negros dificilmente vão ser adotados, então muitos deles acabam ficando até perfazer os 18 anos, e alguns municípios têm esse trabalho de inserir eles na sociedade, e alguns municípios têm o que é uma política pública que está dentro das normas operacionais do NIOB-SUAS, que são as repúblicas, que são repúblicas, né, casas, né, que estão inseridas pessoas ali, né, mais de uma pessoa, em que precisam estar ali temporariamente por algum motivo, e alguns municípios têm essas políticas públicas, e aí esses adolescentes que completaram 18 anos vão para lá para poder ficar por um período até conseguir um emprego. E aí, por exemplo, no caso do meu pai em específico, meu pai e os irmãos dele, quando um foi saindo atrás do outro, que eles eram de diferentes idades, eles fizeram uma república entre eles e viveram os 4 juntos. Depois, cada um foi tomando seu rumo, se casar e tal, trabalhar. Mas tem isso, alguns municípios têm esse... não seria apego, né? Essa ideia de trabalhar essa inserção, mas muitas das vezes fez 18 anos, você vai acabar saindo e você acaba sofrendo um segundo trauma, né? Porque tem muitos adolescentes ali que vivenciaram a vida inteira, ficaram a vida inteira no acolhimento e não sabem o que eu vou fazer da minha vida agora. Exato. É muito difícil a gente pensar e imaginar como tudo isso foi no meio da Covid. Imagina, o mundo estava recebendo uma nova pandemia, algo extremamente assustador. Os hospitais lotados, a gente não tem uma noção exata, como você disse, de quantas crianças acabaram ficando órfãs. A gente não tinha um sistema preparado em todos os lados, né, transversais que você pode imaginar, nem da educação, nem da segurança, nenhum deles especializados para isso. Bom, é realmente muito, muito assustador pensar em como tudo isso funcionou e como isso ainda tem refletido até hoje na nossa sociedade. Mas foi muito importante ter a sua participação aqui. Muito obrigada. Foi de grande aprendizado para a gente. Como você disse, esse debate tem sim que ser trazido para o centro.
E, para finalizar, é o desafio que eu lancei. Vai ter que pensar uma palavra que você gostaria que melhorasse dentro de tudo que você falou. Eu acho que esperança. Esperança. Tá faltando muita esperança na juventude, de futuro mesmo. E fora a questão da orfandade, né, eu trabalho com o sistema socioeducativo. E eu vejo muitos jovens ali que não têm nenhuma perspectiva de futuro, né? E os poucos que têm esperança de passar por aquilo ali e ter um futuro melhor, são muito poucos e aí a gente acaba meio que enxugando o gelo. Mas os poucos ali a gente fica feliz e é uma vitória que como se fosse todos, né? Mas eu gostaria que pudesse ter mais vitórias, mas as pequenas vitórias a gente comemora como se fosse uma Copa do Mundo, né? É verdade. Muito obrigado mesmo. Muitíssimo obrigado, Jorge. Um grande peso tudo que você trouxe, para mostrar o quanto está sendo negligenciado, né? Até em questão dos estudos, quanto do próprio Estado em relação à orfandade. Muito obrigado.